Leitura, livro A Gênese, capítulo 1, continuação. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo da transmissão do pensamento e durante a vida do corpo serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos e em que condições normais se podem reproduzir. O Espiritismo derroga o império do maravilhoso e do sobrenatural e, conseguintemente, a fonte da maior parte das superstições. Se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, das quais ele demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que revela tudo quanto Cristo diz e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Veem melhor o seu alcance e pode distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior, já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangível as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade, que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Tem a notinha aqui embaixo. Muitos pais deploram a morte prematura dos filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, e dizem consigo mesmo que tudo foi pura perda. À luz do Espiritismo, porém, não lamentam esses sacrifícios, e estariam prontos a fazê-lo mesmo tendo a certeza de que veriam morrer seus filhos, porque sabem que se estes não a aproveitam na vida presente, essa educação servirá primeiro que tudo para o seu adiantamento espiritual,
e mais que serão aquisições novas para outras existências, e que quando voltarem a este mundo, terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Fim de nota. Se a estes resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder da ideia, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade, e que, portanto, veio no momento preciso. São em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência àquelas que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos infelizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes, e o Consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que eu abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperança mais legítima, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, porém não julgueis vencê-lo com perspectiva do nada, como alternativa das chamas do inferno, ou com a inútil contemplação perpétua. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira é coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos do ponto de ligação. Aqui também tem uma notinha um pouquinho maior embaixo. Nosso papel pessoal, no grande momento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se, é o de um observador atento que estuda os fatos para lhe descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que nos tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Publicando-as, usamos de um jeito comum e aqueles que a aceitaram o fizeram livremente. Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de avultado número de criaturas. Mas disso não colhemos vaidade alguma, dado que sua origem não nos pertence. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo isso, fizemos o que o outro qualquer poderia ter feito, como nós, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profetas ou messias, nem ainda menos de nos apresentarmos como tal. Fim de nota. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco, mas foram precisos muitos séculos para que se atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo
o invadir inteiramente. A terceira tem isso de particular. Não estamos personificados em um só indivíduo. Surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes que se tornaram centros ou focos de radiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que em dado tempo acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela, e talvez decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara, ao passo que após 10 anos já estende raízes de um polo a outro. Essa circunstância inaudita na história das doutrinas lhes dá força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte e em todos os países. Em contraposição, a um lugar onde se lhe embarace a marcha, haverá 1000 outros que a floresça. Ainda mais, se a ferirem no indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela promana. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se por um acaso impossível conseguissem sufocá-la em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois porque repousa sobre um fato que está na natureza e não se pode suprimir as leis da natureza. Eis aí o de que se deve persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países longínquos. Falta entre eles uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando sob uma forma única, concisa e metódica o ensino dado universalmente sob forma múltipla e nas diversas línguas. As 2 primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para sua elaboração, elas tinham de ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Contudo, notam-se entre as duas bem sensíveis diferença, devida ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com seus adversários. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver onde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha ela que ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensino e o fruto do trabalho da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstêm-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira experiências à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais, cabe-lhes ele aproveitá-los e pô-los em obra. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haveriam de firmar-se, as ideias não podiam senão sair do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito, dentro de um círculo restrito,
não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma mesma categoria de espíritos e ao demais embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto e por isso mesmo incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum, apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores ou na opinião especial dos espíritos que se manifestassem. Bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais ou melhor. Além disso, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que é impossível chamar-se, reunidos no mesmo ponto, todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário grupar os fatos espalhados para se lhes apreender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças, vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens mais ou menos esclarecidos. É preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os das mais baixas categorias, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso, numa palavra, um centro de elaboração independente de qualquer ideia preconcebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade, tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. De todas essas coisas originou-se dupla coerência de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, outras encaminhando-se do centro para a circunferência. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde promanou. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, devido ao isolamento em que ficaram, diante do ascendente da opinião da maioria, em o qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais, falando a mesma linguagem espiritual. Eles se entendem e estimam de um extremo a outro do mundo. Sentiram-se assim mais fortes os espíritas, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não mais se viram insulados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Não mais lhe pareceram singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam, desde que pudessem conjugá-los a leis gerais e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto.
Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos independentes em condições de saber o que se diz a Lures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido, para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos precederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo ensino que ministram. Eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida bastante a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludente. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Aqui nós vamos iniciar com a leitura de uma nota. O Livro dos Espíritos. A primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado, de um ponto de vista filosófico, pela dedução das consequências morais dos fatos, que considerou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita. Foi desde o seu aparecimento o ponto para onde convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, até então conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimia os sentimentos dela, correspondia às suas aspirações e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo, não foi o homem, que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia, que não fenece, quando emana de uma fonte superior ao homem. Essa espontânea concentração de forças dispersas deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se reflete ao mesmo tempo os trabalhos espaciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações, os desfalecimentos. Arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos inexpugnáveis, a que se reduzirão, com o tempo, todas as falsas alegações de inveja e do ciúme? Segunda nota. Significativo testemunho tão notável quanto tocante dessa comunhão de ideias, que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade de suas crenças. São os pedidos de prece que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até a extremidade da Ásia, feitos por pessoas de religiões e nacionalidades diversas e as quais nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova de que por toda parte o Espiritismo lança raízes fortes? Digno de nota é que todos os grupos que se têm formado com a intenção premeditada de abrir cisão, proclamando princípios divergentes do mesmo modo que todos quanto apoiando-se em razões de amor próprio ou outras questões, para não parecer que se submetessem a leis comuns, se consideram fortes bastantes para caminhar sozinhos, possuidores de luzes suficientes para prescindirem de conselhos. Nenhum chegou a construir uma ideia que fosse preponderante e viável.
todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Nem de todo modo poderia ser dado que, para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, rejeitam princípios da doutrina precisamente o que de mais atraente há nela, o que de mais consolador ela contém e de mais racional. Se houvessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo, o pequeno círculo que constituíam, não viram nos adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável por outra camarilha. Essenciais da doutrina e semelhante erro, só decepções podia acarretar. Em lugar de romperem a unidade, quebraram o único laço que lhes podia dar força e vida. O Espiritismo sem o Espírito, o Espiritismo independente. Outra nota. Esse objeto das nossas publicações, que se pode considerar o resultado de um trabalho de apuro. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios, depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais só elas lhes podem imprimir força na lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é nisso exatamente que a doutrina decorrendo do ensino geral não representa produto de um sistema preconcebido. É também onde tira a sua força e o que lhe garante o futuro. Fim de notas. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do Espiritismo e a marcha das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao Espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante longos anos, o foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturasse um todo. Quis Deus fosse assim primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse ao ápice. Em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer imediata e permanente, da universalidade do ensino. Nenhuma de suas partes tendo valor sem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todos harmonizar-se, colocado cada um no seu devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Não confiando a um único Espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que assim o mais pequenino como o maior, tanto dentre os espíritos quanto entre os homens, trouxessem sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos individualmente a tratar professo das inúmeras questões que o Espiritismo envolve. Essa ainda é uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos, comprovados uns pelos outros. O único caráter da revelação espírita a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz é que, apoiando-se em fatos, tem que ver e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se à ciência
que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destrói o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentira à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Aí tem uma notinha embaixo aqui. Diante de declarações tão nítidas e tão categóricas, quais as que se contêm nesse capítulo, caem por terra todas as alegações de tendências ao absolutismo e à autocracia dos princípios, bem como todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Não são novas, aliás, essas declarações. Temo-las repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos para que nenhuma dúvida persista a tal respeito. Elas, ao demais, assinalam o verdadeiro papel que nos cabe, o único que ambicionamos, o de mero trabalhador. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência que ele diz: não faças a outrem o que não quererias que te fizessem. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Porém, sabe todos tê-las nesse livro? Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos? Que fizeram na moral do Cristo? Como a praticaram o mesmo àqueles que a ensinam? Reprovareis que um pai repita a seu filho 10 vezes, 100 vezes, as mesmas instruções, desde que eles não as sigam? Por que haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Por que não enviaria de tempo em tempo mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho, quando deste se afasta, para abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outro melhor. Mas então, de que serve o ensino deles, se apenas repisam o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já Sócrates e Platão ensinaram 500 anos antes, e em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também das de todas as moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número de moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como num palácio, assim como ignorantes, assim como instruídos. O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções básicas que se tinham da alma, de seu passado e do seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza,
Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espargem, o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados, mas também Deus então já não os enviará. Uma das questões mais importantes entre as propostas do começo desse capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e não infalíveis? A objeção seria ponderosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos que deles exclusivamente a devêssemos receber, e houvéssemos de aceitá-la de olhos fechados. Perde, porém, todo valor, desde que o homem socorra para a revelação com seu raciocínio e seu critério, desde que os espíritos se limitam a pô-lo no caminho das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações das mais inumeráveis modalidades são fatos que o homem estuda para deduzir a lei. Auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que de tal modo são mais colaboradores seus do que reveladores, no sentido usual do termo. Ele lhes submete aos dizeres ao cadinho da lógica e do bom senso. Dessa maneira, se beneficia do conhecimento especial de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, sem abdicar o uso da própria razão. Sendo os espíritos unicamente as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade, circunstância capital a considerar-se. Os homens de gênios, que foram facho da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram, ao deixarem a terra. Dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sob a forma espiritual, depois de terem morrido tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis em vez de serem visíveis. Essa é a única diferença. Não devem ser menores do que era a experiência e o saber que possuem. E se a palavra deles, como homem, tinha autoridade, não na pode ter menos somente por estarem no mundo dos espíritos. Mas nem só os espíritos superiores se manifestam. Fazem-no igualmente os de toda categoria. E preciso era que assim acontecesse para nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual. Apresentando-se-nos este por todas as suas faces, daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexidade entre os dois. Vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse é o objeto essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois, qualquer que seja o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensinam. Cabe-nos, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal, do que nos diga tirar, do ensino que nos deem o proveito possível. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles nunca saberíamos. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e de lenta propagação. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade das suas asserções
nessa época de ceticismo, não o tomariam por sonhador ou utopista? Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos se escoariam antes que na massa humana lhe aceitasse as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios Espíritos, não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem de sua existência a estes últimos. E quis que isso ocorresse por toda a terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com mais rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova da verdade. Assim, cada um o meio de convencer-se a si próprio. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhes transmitirem inteiramente pronta nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Isto sabem-no hoje perfeitamente os espíritas. De há muito a experiência ha demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e supor-se que baste a quem quer que seja dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, eles constituem uma de suas faces. Assim como na Terra, no plano invisível também, os há superiores e vulgares. Muitos, pois, que científica e filosoficamente sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, sem nem mais nem menos. Do mesmo modo que os homens, os espíritos mais adiantados, podem instruir-nos sobre maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir um homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. É tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem eles se dirigiriam neste mundo, os seus parentes, seus amigos ou os indivíduos mais esclarecidos do que ele. Disso é que importa se convença que todos, e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Qual então a utilidade dessas manifestações, ou, se o preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como já o declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida porque o grau de nosso adiantamento não as comporta. Afora isso, as condições da nova existência em que se acham lhes dilatam o círculo das percepções. Eles veem o que não viam na Terra. Libertos dos entraves da matéria, isentos dos cuidados da vida corpórea, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, portanto, mais são. A perspicácia de que gozam abrange mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos humanos. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea, e daí vem a possibilidade de serem seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que o dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite ao demais iniciar-nos nas coisas que ignoramos, relativas à vida futura, e que não podemos aprender do meio em que estamos. Até no presente, o homem apenas formulara hipóteses sobre o seu porvir. Tal razão porque suas crenças a esse respeito se fracionaram. E então numerosos divergentes sistemas, desde o nadismo até as concepções fantásticas do inferno e do paraíso. Hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizer em que se tornaram e só eles o podiam fazer.
Suas manifestações, consequentemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia, e do qual nem suspeitávamos, e só esse conhecimento seria de capital importância, dado mesmo que nada mais pudesse os Espíritos ensinar-nos. Se fordes a um país que ainda não conheceis, recusareis as informações que vos dê o mais humilde campônio que encontrardes? Deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos simplesmente por ser ele um camponês? Certamente não esperareis obter por seu intermédio esclarecimentos de grande alcance, mas de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá sobre alguns pontos informar-nos melhor do que um sábio que não conheça o país. Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que por isso deixe de ser um instrumento útil às vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca do que concerne as nossas relações com os espíritos, entre as quais o menor qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa. Uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação. Parte para o destino longínquo um navio carregado de imigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficaram. Vem-se a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele, nenhuma notícia chega sobre sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra, e lá encontra são e salvo. A feliz nova se espalha com a rapidez de um relâmpago. Exclamam todos: não estão perdidos os nossos inimigos, e rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto. E assim, a alegria substitui a tristeza. Tal é a imagem da vida terrena e da vida no além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última semelhante ao nosso navio nos traz a boa nova da sobrevivência dos que são caros e a certeza de que a eles nos reuniremos um dia. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Mas outros resultados fecundam essa revelação. Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas, permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humana. As manifestações é a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhes: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada vies além dela. Vimos dizer-te, mostrando a vida espiritual. A vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo, nós vos desvendamos. Para lá deste um esplêndido horizonte. Não sabíeis por que sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem, nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza, sob o domínio da crença, de que tudo acaba com a vida.
A imensidade é o vazio, o egoísmo. O egoísmo reina soberano entre vós. E a vossa palavra de ordem é: cada um por si. Com certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma, a vazio e solidão. A solidariedade liga todos os seres. Alguém, aquém e além da tumba. É o reino da caridade, sob a divisa, um por todos, todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizieis eternos adeus aos que vos são caros. Agora dir-lhe-eis até breve. Tais, em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, levantar os ânimos abatidos pela dúvida e pela perspectiva do nada, e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de importância nesse resultado, apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de se enriquecerem sem trabalho. Nem só, entretanto, a vida futura dizem respeito os frutos que o homem deve colher dela. Eles o saboreará na terra pela transformação que esta nova crença há de necessariamente operar em seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo enfim ao mundo do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Eles preparam o bem, o do bem, que é o reino de Deus animado pelo Criador. Aí tem uma notinha para fechar o capítulo aqui. A anteposição do artigo à palavra Cristo, do grego Christus, ungido, empregada em sentido absoluto, é mais correta, atento que essa palavra não é o nome do Messias de Nazaré, mas uma qualidade tomada substancialmente. Dar-se-á, pois, Jesus em Cristo, era o Cristo anunciado. A morte do Cristo não é de Cristo, ao passo que se diz a morte de Jesus e não do Jesus. Em Jesus Cristo, as duas palavras reunidas formam um só nesse nome próprio. É pela mesma razão que se diz o Buda. Gautama conquistou a dignidade de Buda por sua virtude e austeridade. Disse a vida do Buda, do mesmo modo que o exercício do faraó, e não de faraó. Henrique IV era rei. O título de rei, a morte do rei, e não de rei.